Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui arrumando as coisas, né? Hoje eu cheguei até relativamente no horário bom, mas a minha irmã está aqui em casa, chegou do hospital, né? E aí já viu, né? Fiquei lá conversando com a minha irmã, com meu sobrinho, com meu cunhado. Mesmo assim eu cheguei no horário, né? Então, assim, nada de especial, né? Entendeu? Graças a Deus. Estou eu aqui localizando o site da CNBB. Vamos ver se agora entrou. Está entrando. É assim mesmo. Mas está chegando lá, né? Já localizei o site da CNBB com a nossa leitura de hoje. Então agora é só esperar da hora certa, né? Vou aproveitar aqui, recarregar o Instagram. Quem é que entrou? Ô Marli, boa noite. Paz e bem, Marli. Como é que estão as coisas aí? Sabe o que eu tô vendo aqui no Instagram? Acabou de entrar, né? A foto de uma moça aqui, recém-formada em medicina. Será que você sabe quem é? Estou eu aqui. Aí agora eu estou olhando aqui, entrou tudo direitinho, daqui a pouco começa a nossa reflexão. Então, como eu estava falando, hoje foi um dia relativamente tranquilo, né? Cheguei cedo, mas como a Letícia acabou de chegar do hospital, né? A gente ficou conversando, eu com meu sobrinho, com meu cunhado. Ô, Natanael! Boa noite, paz e bem! Ó, Natanael, nós já estamos aqui, ó, fazendo homilia, daqui a pouco, né? Natanael, não sei se você viu, acho que eu já mandei 2 coisas que eu estava devendo. Vê se eu estou devendo mais alguma coisa para sua turma, se tiver, me cobra, tá? Calma aí. Natanael está na escola diaconal e eu tive lá na escola diaconal sábado, né? É que chegou aqui. Marilu, tudo bem, Marilu? Boa noite, paz e bem. Estamos juntos aí, estamos aí na pegada, né? Aqui na nossa reflexão. E hoje o bicho vai pegar. Boa noite, diz a Marilu. Hoje o bicho vai pegar. Leitura de hoje é puxada, né? Pode deixar, já encaminhei o material para o grupo. É isso mesmo. A gente não bobeia, não. Passa tudo, passa tudo. Eu estou com um projeto que ainda não está perfeito, mas já está com um grau de maturidade bom, né? Que eu estou customizando um chat GPT para a doutrina católica, tá? Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Bernardo, chat GPT, eu uso inteligência artificial, tá? Eu uso muito. E é claro que eu brinco com o pessoal que é o seguinte, eu faço isso com gosto, trabalho com isso, estudo. Gilmar, querido, boa noite, paz e bem, Gilmar. Eu estou treinando já tem mais de um ano, né? Mais de um ano. E não só eu, como algumas pessoas a quem eu pedi, estão fazendo isso também. Nós estamos treinando uma inteligência artificial baseada no chat GPT para a questão da doutrina da Igreja Católica. Eu não estou treinando para todas as religiões cristãs porque eu não tenho competência para isso, tá?
mas já está ficando boa. Você faz a pergunta, ela responde. Coisa está respondendo até versículo bíblico. O negócio está ficando bom. Estou brincando que daqui a pouco, se o pessoal não tomar cuidado, ela faz homilia. Mas nunca vai ser igual a nossa homilia. Por quê? Porque a gente fala para aquela comunidade, para aquela população. Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis que agora fala claramente, não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, teve aqui, entrou a Gracinha, boa noite, paz e bem. A Ana Paula também entrou, boa noite, paz e bem. Ela já deu boa noite, paz e bem. Já avisou, não quero participar do vídeo, não. Cliquei errado. Muita gente clica, tanto que normalmente quando aparece, eu pergunto, você quer participar? Né? Terezinha entrou também, boa noite, Terezinha, paz e bem. Terezinha acho que clicou errado, também acontece. Pessoal, a leitura de hoje é uma leitura muito interessante. E aqui, como sempre, a gente tem um monte de coisa para falar. E assim, quando é João, é pior ainda, porque tem mais coisa para falar. Né? Os evangelhos, normalmente, você tem muita coisa para falar, mas João é um evangelho muito denso, tem muita coisa dentro dele, então a gente normalmente tem muito para falar. E, obviamente, que eu não vou falar de tudo. Nesse caso, algumas coisas são importantes para falar. Né? Nós ainda estamos entre o momento que inicia a última ceia e antes de Jesus ser entregue. Ele está ali no conversa, né? Judas já saiu, ele está conversando com o povo e dando um monte de dicas, instruções e regras. E aqui você tem uma coisa que talvez as pessoas não entendam. Porque eles falam assim, eis que agora falas claramente, não usa figuras. O próprio Jesus já havia dito que ele usava parábolas. Em Mateus, isso inclusive é justificado porque haveria uma profecia que diz que o Messias falaria, mas nem todos entenderiam. Mas há uma outra forma de pensar isso, né? Natir Souza, eu não sei quem é, boa noite, paz e bem. Mas existe uma outra forma de entender isso. Quando você fala de coisa muito complicada, às vezes você usa uma alegoria, né? Você usa uma analogia, você usa uma imagem. Né? Então, por exemplo, se eu for falar explicar, por exemplo, a indulgência, eu faço uma analogia, porque as pessoas não entendem a indulgência.
né? Então acho que Jesus usava as parábolas porque ele estava usando uma analogia. Só que ele não explicava, então ficava só ali e as pessoas vão entendendo. Só que ali Jesus estava falando já, vamos dizer, para o pequeno círculo dele. Estava falando muito claramente porque ele estava dando as grandes instruções, né? Carmen, oi Carmen, boa noite, paz e bem. Jesus estava dando as grandes instruções, as coisas que eram essenciais para as pessoas entenderem. Então, por exemplo, Jesus ali lava os pés para mostrar que a autoridade na igreja se dá pelo serviço, pelo cuidado, pela atenção, pela solidariedade e não pela posição social. Né? Jesus vai falando uma série de coisas. Então ele está dando aquelas instruções chaves. Né? Eu brinco que toda pessoa deveria ler esse pedaço do Evangelho de João com muito cuidado para entender o que deveria fazer como uma pessoa que segue Jesus. Só que as pessoas dizem, agora sabemos que você conhece tudo, não precisa ser interrogado, pois cremos que viestes da parte de Deus. E aí Jesus dá uma resposta que talvez as pessoas não entendam. Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Jesus já está colocando aqui que a gente tem que tomar cuidado com o nosso discurso. Porque é muito comum que as pessoas fiquem falando de um discurso, eu acho interessantíssimo. Várias pessoas às vezes me falam coisas que eu fico olhando assim, você tem ideia do que você está falando? Você já viu o quanto o que você está falando é perigoso? O quanto que você está falando que não faz sentido nenhum? Que você não vai conseguir cumprir? É que nem eu vejo de vez em quando, né? As pessoas se propondo a coisas que elas não têm condição de cumprir, porque elas acham que isso é símbolo de fé. E aí Jesus vira e fala assim, vocês estão falando isso, mas vocês vão me abandonar. É dura essa palavra, né? Mas mesmo sendo dura, ela se realiza. E quantas pessoas, frente a determinadas situações, não se comportam como fiéis seguidores de Jesus. E aqui nós temos que fazer a diferença. Por quê? Porque toda vez que alguém acontece isso, tem sempre alguém para dizer, mas você é fraco na fé. Não, mas isso é porque você não tem compromisso com Jesus. E quase sempre, quem diz isso não faria diferente. Não, calma, não fala assim não. Eu morro de rir quando as pessoas batem no peito. Não, porque eu encarava, eu fazia, acontecia. Aí você tem uma situação um pouquinho difícil, a pessoa dá um jeitinho de sair. Né? Tinha até um personagem que falava assim, saída pela direita, um personagem de desenho animado. Pica a mula, sai correndo. Mas sabe, às vezes a pessoa não tem condição. Né? Às vezes, por exemplo, na época da pandemia da Covid,
Em alguns grupos, as pessoas colocavam coisas absurdas, como se a epidemia fosse mentira, ou como se não tivesse morrendo tanta gente, ou como se houvesse fraudes, ou remédios que dizia que tratava e não tratava. E eu, é claro, como um profissional de saúde sério, eu ali não entrava nem como diácono, apesar de eu achar que o diácono deveria corrigir. Porque mentira é pecado. Mas quando a sua mentira coloca em risco a vida dos outros, é um pecado grave. Mas ali eu não me colocava nem como diácono, me colocava como médico. E mostrava claramente que aquilo não era verdade. E algumas pessoas reagiam com agressividade, com violência, e alguns colegas meus falavam assim: Bernardo, como é que você tem paciência? Bernardo, como é que você tem coragem? E eu dizia: ah, não, eu estou acostumado, é assim mesmo. E uma vez, num pequeno grupo, um virou assim: mas fulano, você está no mesmo grupo que o Bernardo? Tô. Por que você não ajuda o Bernardo? E eu imediatamente falei: porque ele não se sente à vontade. Porque ele acha que é difícil. E por que que eu fiz questão de falar isso? Porque a gente não pode ficar cobrando das pessoas o que elas não podem dar. Algumas pessoas não vão ter condição de fazer o que os outros fazem. E aí a gente tem que ter maturidade para saber que nem todo mundo é igual. E o que talvez alguns consigam resistir, outros não conseguem. E parar com essa palhaçada de dizer que você consegue. A menos que você já tenha passado por igual situação, você não tem certeza se você consegue. E digo mais, se a sua vida mudou, a sua reação pode ser diferente. Você pode ser uma pessoa extremamente corajosa, mas agora você está cuidando de uma criança pequena, ou você tem um parente doente. Você pensa: eu tenho que me dedicar a essa pessoa. Será que eu posso me meter nessa discussão? Será que eu posso entrar nessa pastoral? Será que eu posso fazer esse trabalho missionário? Agora, logo em seguida, Jesus fala assim: mas eu não estou só. O Pai está comigo. E eu vou dizer para vocês que isso é uma coisa maravilhosa. Sabe? Isso é uma coisa maravilhosa. Existe uma certeza na vida da gente quando a gente tem a confiança que o Pai está conosco. Eu conheço um presbítero peruano, conheci ele na época da Jornada Mundial da Juventude. Porque na jornada, qualquer um... Ô Marcela, boa noite, paz e bem. Qualquer um que fosse padre podia rezar uma missa para um grupo. Desde que ele se identificasse como padre, era fácil saber quem era padre. E teve um padre peruano que chegou com um grupo de jovens lá e pediu para rezar uma missa. Eu imediatamente identifiquei ele como padre e fui preparado. Ele virou, olhou assim: o senhor tem um missal? Tenho. Aí eu peguei o nosso missal e dei para ele. Ele olhou e falou assim: nossa, a resposta de vocês é muito mais interessante do que a nossa. Como assim, padre? Quando a gente vai ler o Evangelho lá no Peru e fala: o Senhor esteja convosco. Boa noite, diácono. Boa noite, doutora. Esqueci o nome dela. Mônica. Já lembrou, Mônica? Isso. Ela não está aqui não, ela está lá na aula de cerâmica, mas eu vou transmitir para ela, tá? Lá no Peru, quando você fala: o Senhor esteja convosco, eles respondem: com teu espírito também.
E aqui a gente responde: Ele está no meio de nós. E o padre achou aquilo interessantíssimo. Nossa, mas que resposta bonita. Na hora eu não entendi, pedi para ele me explicar e ele me explicou. Vocês têm certeza que o Senhor está com vocês? Olha que afirmação de fé, o Senhor, Ele está no meio de nós. É uma afirmação de fé muito bonita, diácono. Eu nem era diácono, mas como ele sabia que eu estava na escola, ele já estava me chamando de diácono. Aliás, teve um monte de gente que me chamou de diácono naquela época. Não chegou a dar confusão, não, mas podia dar. Que resposta bonita vocês têm. E sabe, eu acho que realmente a nossa resposta é muito bonita, porque a gente fala, Ele está no meio de nós. E quando você acredita que o Senhor está no meio de nós, quando você afirma isso na sua vida, às vezes você tem uma coragem, uma resolutividade, uma capacidade de fazer coisas que você não faria. Mas logo em seguida ele vai falando, para que tenhais paz em mim. É outra realidade que a gente tem que aprender. Talvez a gente não esteja num mundo em paz. Aliás, a gente não está num mundo em paz. Mas nós temos paz nele. Em Jesus, nós temos a paz. Não a paz, a ausência de violência, a ausência de guerra, mas a grande paz. Aquela paz que Papa Leão XIV chamou de paz desarmada e desarmante. A paz do ressuscitado. A paz que restaura todo o amor, toda a justiça. A paz que promove a solidariedade e a igualdade. E ele logo em seguida fala, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E sim, Jesus venceu o mundo. Mas não vamos nos enganar. Ele não está falando do mundo, do lugar geográfico. Ele não está dizendo que o bar que tem aí perto da sua casa, o baile, o show, não está falando disso, não. Isso é besteira. Isso é coisa de quem não segue Jesus. O mundo, para João, nesse sentido, é tudo que é contrário ao plano de salvação. Então aqui a gente tem que dizer o seguinte, Jesus venceu o mundo. E nós temos que nos propor a vencer o mundo. Tudo que é contrário ao plano de salvação, nós devemos nos opor. E aí é que mora o problema, porque nós não queremos. Nós devemos dizer ao mundo, olha, esse projeto de lei que quer flexibilizar a proteção ambiental é mundo, e nós somos contra. Isso vai levar à destruição da natureza e vai fazer mal às pessoas. Nós somos contra, nós vamos vencer o mundo. Isso é mais uma tribulação. Enquanto houver um discurso de ódio, nós não vencemos o mundo. Então, quando alguém ataca a comunidade LGBT, quando alguém tem, sei lá, o preconceito contra uma pessoa preta, quando alguém destila ódio contra o estrangeiro, marginaliza o miserável, nós precisamos vencer esse mundo. Enquanto houver fome no mundo, nós não vencemos o mundo. Bernardo, é muito difícil vencer a fome. É mesmo? Tem certeza? Hoje eu vi uma pessoa fazendo um grande elogio, porque a Ucrânia fez uma operação militar fantástica. Ela levou pessoas usando drones pequenininhos. Eles custam
mais ou menos 3 mil dólares cada um, e fez um ataque a várias bases militares russas. Destruiu, acho que foram 40 aviões. A Rússia teve um prejuízo, sei lá, acho que foi 20 bilhões de dólares. Um negócio assim. E esses aviõezinhos, eles teve que infiltrar um grupo de pessoas próximo de cada e depois tiraram e eles não foram capturados. Fiquei olhando aquilo e fiquei horrorizado. Porque para pensar o seguinte. Cada um desse dronezinho custa 3 mil dólares. Então, só ali de 15 mil reais cada um. As pessoas tiveram que ser infiltradas lá, ou seja, não são pessoas quaisquer. Não estão levando equipamento qualquer e tinham que levar tudo o que precisavam para isso. Então, quanto custou cada pessoa dessa? Pior, eles falaram num prejuízo para a Rússia de tipo 20 bilhões. Eu fiquei até assustado que sejam 20 milhões. Acho que a pessoa errou. Vamos dizer que sejam 20 milhões de dólares. Tá? Eu acho que ela errou quando falou isso, estava emocionada. E eu fiquei pensando assim, quanta comida você consegue comprar com 20 milhões de dólares? Já imaginou quantas cestas básicas dá para comprar com 20 milhões de dólares? Sabe, um drone é baratinho, custa 3 mil dólares. Quantas cestas básicas você compra com 3 mil dólares? Quantos salários de uma professora eu posso pagar com 3 mil dólares? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se bobear tranquilamente, mais de 6 meses você paga. Então, como é que essas pessoas aceitam gastar um horror de dinheiro para construir armas que matam pessoas e não estão dispostas a usar esse mesmo dinheiro para matar a fome, para educar as crianças, para proteger os idosos, para garantir o meio ambiente? Entendo. Quando a gente está falando de mundo, quando o João fala de mundo, ele não está falando do baile funk, ele não está falando do baile de carnaval, ele não está falando da saia curta da moça, ou da camisa tanquinho do rapaz, como muita gente está falando aí. Ele está falando daquilo que serve para destruir a vida, retirar a dignidade das pessoas. Ele fala daquilo que é o mal, mas não é o mal etéreo, o mal largado pelo mundo, e sim o mal real, que age ativamente para minar a vida e a dignidade das pessoas. Sabe, a gente precisa entender que se Jesus venceu o mundo, nosso compromisso é vencer o mundo também. E se você começar a se opor ao que é errado, o que é iníquo, o que é falso, o que é perverso, você será criticado, você será criticado. Sim, você terá tribulações. E é por isso que ele diz, eu venci o mundo, você pode vencer o mundo. Vai ser difícil, vai ser custoso. Algumas vezes você vai abandonar tudo. Você vai se dispersar e se afastar de mim, eu entendo você. Por isso que eu estou te avisando agora. Para que quando acontecer você não se sinta menor, você não se sinta uma pessoa desprezível porque você não teve coragem suficiente. Vai acontecer. Há momentos que você vai recuar porque é difícil, porque é custoso, porque dói. É verdade. Mas você terá fé em mim. Tendes fé em mim. Em mim você encontrará a paz que precisa.
Em mim você saberá que mesmo nessa grande tribulação que você está passando, eu estou contigo e eu venci o mundo. Essa não é uma mensagem de uma postura egoísta, como muitos querem fazer. As tribulações que Jesus está falando aqui não são as suas tribulações individuais, e elas existem. Sim, elas existem. São as tribulações gerais, as tribulações várias. Sabe, pessoal, eu falo isso sem nenhum medo. Elas existem. E tem horas que a gente sabe. Eu me lembro, no dia 16 de setembro, logo depois do AVC, quando terminou o horário de visita, era de noite, eu estava lá deitado, e uma enfermeira muito delicada foi me examinar. Doutor Tura, o senhor está nervoso, está ansioso? Eu falei, não, está tudo bem. Eu só não consigo segurar o celular direito, não consigo acertar minha cara com a mão, não consigo, porque a gente tem que fazer isso, né? Todo mundo faz isso, né? Eu chegava e fazia assim, ó. E ele olhava assim, você não está assustado com isso? Vai melhorar, daqui a pouco eu estou melhor. Mesmo sendo uma questão aparentemente individual, eu tinha paz. Porque eu sabia que eu tinha feito tudo possível. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo que eu havia pensado para milhares de pessoas. Que eu era apenas mais uma política que eu havia ajudado a escrever. Eu tinha paz, mesmo sendo uma tribulação individual. E a gente tem que entender isso. Por exemplo, pediram para eu visitar presos em agosto. Eu vou resolver o problema dos presos do Brasil? Claro que não. Mas eu não vou deixar de me colocar contra um sistema injusto. Algum dia nós vamos vencer isso, mas eu fico angustiado toda vez que eu vou lá. Não porque eu tenha medo. Eu não tenho medo mais. Já tive. Agora eu não tenho mais. Porém, eu fico angustiado porque eu acho que podia ser melhor. As pessoas não têm ideia da maldade, da perversidade do sistema carcerário. Não é um sistema de justiça, é um sistema de vingança. E por isso eu me angustio. Mas eu sei que apesar de todas essas maldades que geram tribulações em várias pessoas, que nos angustiam, que nos fazem sofrer, que fazem até a gente recuar, nós continuaremos. Porque Jesus venceu o mundo e nós venceremos o mundo novamente. Amém? Nossa Senhora, 20 horas e 5 minutos. Não tem mais jeito, eu não falo mais no meu horário regulamentar. Né? Essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 19h30, tem mais. Vou me despedir agora, deixando a minha bênção. Marilu, obrigado, Bernardo, pelas palavras. Se você gostou, eu já ganhei o dia, Marilu. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.